Mas o mercado também ajuda em questões como estas, por exemplo, para questões de pessoas que trabalham bidiário, né? Há empregos, né? Há empresas que dão-te essa folga. Tu podes entrar de manhã, sais por volta das 16 horas, vais para outro trabalho. Sentes que aqui nós temos um mercado que permita com que as pessoas tenham isto, porque uma segunda renda seria tu teres um negócio à parte, ou vais comercializar um produto e tudo mais, mas o teu salário não chega para tu comprares um outro produto para fazeres um negócio. Isso depende muito de como nós olhamos para as oportunidades. Eu já cheguei a fazer renda extra com apenas 5.000 kwanzas. Uau! Então eu vejo que as pessoas estão limitadas em que querem, eu quero abrir um salão de beleza e as pessoas querem começar com o salão de beleza montado com a calha que custou 300.000 kwanzas, com o secador que custou 100.000 kwanzas. É complicado e é impossível, porque você não tem essa fonte de renda mensal. Então as pessoas precisam parar e olhar para as suas realidades. Ela precisa parar e olhar. Quanto é que eu ganho? Ok, eu ganho 35.000 kwanzas. Você não consegue pegar a fonte, não consegues criar uma outra fonte de rendimento que não esteja ajustado a esse valor. É impossível. E ir fazer dívida para poder começar um investimento não é algo que eu recomendo para pessoas individuais. Empresas já têm esse domínio e essa gestão, existem os índices e rácios de endividamentos e eles vão conseguir dar tratamento a toda essa situação. Mas para pessoas individuais eu não recomendo ir fazer dívidas para poder começar um determinado negócio. Se tu trabalhas, por exemplo, não é? E foi o que aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã, estava na universidade das 8 às 12. Depois eu saía da universidade das 13 às 18, ia para o trabalho. E depois das 18h30, 19, eu também ia trabalhar. Trabalhava, no caso, como era atleta, jogava vôlei. Então eu recebia dinheiro tanto do trabalho que eu fazia das 12 às 18, como do trabalho do vôlei, que era das 18 até às 21h30 e às vezes 22 horas. Então era a minha segunda fonte de renda, porque a primeira também já não chegava. Na altura eu lembro que eu estava a ganhar 30.000 kwanzas como professora e eu saía e ia para o vôlei. E no vôlei eu estava a ganhar 25 e eu estava com um rendimento de 55.000 kwanzas. Então eu é que tinha sempre que estar a criar estratégias. E como sempre gostei de vender, também vendia. Ia para os congolenses aos finais de semana, a maior parte das vezes. Fazia compras, pegava brincos de 100, 200, 1.000 kwanzas e chegava na escola e vendia às minhas colegas. Então era outra minha fonte de renda, ou seja, dentro do meu próprio ciclo é onde eu fazia as vendas. Ok, eu vou de manhã para a escola, no mesmo horário em que eu estou a ir para a escola é onde eu estou a procurar vender nas minhas colegas. Ok, de tarde eu vou dar aulas, no mesmo local onde eu estou a dar aulas é onde eu procurava vender. Era a minha terceira fonte de renda. E depois ia para o vôlei também, onde eu também vendia nas minhas colegas as coisas que eu já tinha. Então eu criava sempre estratégias dentro daquilo que era o meu orçamento. Okay. Esta foi na semana passada. Eu estava no WhatsApp e alguém publicou que estava a vender planilhas de Excel a 5.000 kwanzas. Eu olhei para aquilo e disse: eu consigo fazer muito mais do que esses 5.000 kwanzas. E investi. Coloquei os 50.000 kwanzas. Em 3 dias eu fiz 50.000 kwanzas. Investindo 5.000. Tirei o dinheiro que eu coloquei e ainda ganhei mais 50.000 kwanzas. Mas estou investindo em planilhas de Excel? Sim. Comprei as planilhas e depois revendi. Ajustei algumas, de acordo com aquilo que eu acreditava que podia melhorar, de acordo com o conhecimento que eu também tenho nas áreas, porque eram planilhas de recursos humanos, contabilidade, finanças, tesouraria, gestão. E eu olhei para as planilhas, aquilo que eu tinha, algumas que eu descartei porque achei desnecessárias. Eu recebi várias planilhas, eram 30. Se calhar aquela pessoa também baixou da internet, vendeu simplesmente, tu melhoraste, também foste vendendo, isso é muito interessante. E fui vender. Assim também vou começar o meu negócio das planilhas. Foi algo que para mim eu parei, eu olhei, eu disse: eu vou vender essas planilhas. Eu disse: eu quero 50. Eu disse assim mesmo: eu quero 50.000 kwanzas. Uau. Eu tive que dizer assim: eu quero 50.000 kwanzas. A minha irmã me disse: não vais conseguir. Eu disse: eu vou conseguir
até na sexta-feira eu vou fazer 50 mil kwanzas. Não, era até no sábado, que fazia 3 dias. Eu disse, eu tenho 3 dias. Eu disse mesmo assim para mim, eu tenho 3 dias para fazer 50 mil kwanzas. E eu fiz nos 3 dias. Então, foi complicado um pouquinho, porque as pessoas queriam explicação, era aquele atendimento, mas era tudo online, era tudo pelo WhatsApp. Que é algo que tu já acrescentaste no teu produto que dava benefícios à compra. Exatamente. Então, e aquele processo todo era explicar um pouquinho, não tudo, era explicar um pouquinho para as pessoas. O atendimento foi todo online. Eu não precisei me encontrar com ninguém para entregar as planilhas, não precisei de acrescentar outros serviços. Eu só tinha a internet, que já é um custo que eu gasto todos os dias, que fico nas redes sociais. Então, eu olhei para uma oportunidade e fiz uma outra fonte de renda, que é algo que eu vejo que está a faltar muito. Nós queremos, às vezes, olhar para pessoas grandes e queremos também começar grande. É Sim. mais complicado. Isso é bem verdade, porque nós praticamente, quando começamos o podcast, nós começamos bem grandes, né? Yeah. E eu é que era o pior de toda a situação. Eu acho que eu é que fui atazanando os meus amigos por causa disso, porque eu via uma coisa na internet e via, não, tem que se comprar isto. Não, a câmera não pode ser esta, é muito caro. Não, tem que ser esta. Eu não olhava muito pelo valor, pelo preço, porque para mim o valor é aquilo que tu colhes e o preço é o que tu pagas. Exatamente. Então, pagou-se muito caro por essas câmeras, mas temos muito benefício. Hoje elas te ajudam a fazer isso, daquilo, mas é porque eles tinham um mecanismo de compra. Exatamente, imagina tinha esse poder de compra. Porque se tu não tivesses o poder de compra, tu ficarias, uau, como eu vou comprar aquilo? E é o que tu disseste, é aceitar a tua realidade e ajustar mediante aquilo que você tem. A não ser que consiga um investimento extra, né? Mas uma das coisas interessantes é como é que nós devemos reduzir os nossos gastos ao longo do tempo. Essa é a maior luta de todas, porque nós já temos o hábito e o estilo de vida. Essa é uma luta horrível. Eu passei por uma luta horrível durante o meu processo de cortes de gastos, porque eu cometi muitos erros. Quando eu comecei a cortar os gastos, eu cortei tudo de uma vez. Está errado. Não funciona. Fiquei frustrada. Fiquei super frustrada porque eu não usufruía do meu trabalho diário, do meu trabalho mensal, e ficava chateada. Então, como é que era aquilo? Eu pegava, fiz uma lista. Ok, isso não é necessário, isto é necessário. E eu tinha custos fixos e custos variáveis. No caso, eu dava uma percentagem em casa, né? Porque já tinha começado a trabalhar. Não sustento a casa toda, porque tenho os meus pais. Depois, os teus pais também têm um orçamento que eles têm um orçamento que lhes permite. Então eu dava uma percentagem, não era muito grande, uma pequena percentagem. É uma contribuição de aluguel. É exatamente isso. Depois eu separava o valor do táxi, porque eu precisava me deslocar para o local de trabalho ou para algum local que tinha já definido. Depois esses eram os meus custos mais fixos de todos. Esses dois é que não variavam. O resto, eu precisei começar a fazer alguns ajustes. Eu gosto muito de comer. E foi a minha maior luta, cortar na comida. Eu passava em algum local, eu via alguma coisa e eu comprava. Porque eu gosto de comer. Hoje já consigo ficar mais disciplinada em que eu não compro tudo que me aparece à frente. Mas é difícil. Não é fácil. Não adianta eu chegar aqui e tentar... É apenas um desejo. Não adianta chegar aqui e tentar romantizar. Não é apenas um desejo. É um hábito. Que eu também luto. É algo que eu luto e não consigo. Ontem, por exemplo, eram 0 horas. Acordei para fazer um relatório. Deu-me vontade de comer KFC. Liguei para um cara do It. Traga um KFC para mim. Ele trouxe. Eu abri a porta, fui, peguei no meu KFC. Eu vi, uau. Quando tocou 2 horas da manhã, eu vi, mas não era tão importante eu comer KFC. E o dinheiro tu já gastaste. Eu fiquei, uau, não era assim tão importante comer KFC. É o desejo somente. Eu vejo que não é só o desejo, envolve muito os nossos hábitos. Há quanto tempo tu fazes isso? Foi a primeira vez? Não, eu já fiz. Há quantos anos, mais ou menos? Ei. Então, a nossa mente está mesmo programada de que aquilo
é algo bom e é algo normal. E quando às vezes nem é, não é necessário mesmo. Mas a nossa mente já está tão programada, tão habituada, os nossos pequenos hábitos fazem muita diferença, que quando nós tentamos tirar ele tudo de uma vez, é quase impossível. Acabas tendo muito choque, muita luta e vais acabar em um estado emocional complicado. Tu vais sentir frustrado, porque tu estás habituado a ter aquilo. É que no final das contas, quando tu ficas sem dinheiro, tu ficas ainda mais frustrado por saber que fizeste porque pensas naquele gasto que também fizeste. E aí que vem um arrependimento. Tá a ver? Mas agora uma pergunta sem contexto geral. Entre um homem e uma mulher, quem gasta mais? São as mulheres. São as mulheres. Eu tenho uma loja de acessórios. As mulheres independentes. Não, todas as mulheres. Todas as mulheres. Não, mas vamos lá. As independentes. Todas, até as dependentes também gastam. As dependentes realmente gastam mais, mas se for para pensar nesse contexto das dependentes, então os homens é que acabam dando. Exatamente. Então os homens é que gastam mais. O que acontece? Normalmente, a maior parte dos homens tem um orçamento. A maior parte. Não todos, mas a maior parte tem um orçamento. Pode até não estar escrito, mas mentalmente ele já sabe quanto é que ele gasta, por exemplo, com a namorada, no caso. Então, ele também procura dentro daquele orçamento dele separar o valor para suprir os desejos e as vontades da namorada. É que os desejos e as vontades da namorada por vezes variam, não é algo fixo. Não é algo fixo. E tem momentos em que eles, claro, vão ter que dizer não. Onde é que eu realmente consigo comprovar que as mulheres gastam mais do que os homens? Eu tenho uma loja de acessórios online também. Eu trabalho online. E eu vendo relógios. Quem mais compra são as mulheres. Eu já vendi brincos. Quem mais compra são as mulheres. Eu vendi as planilhas. Quem mais comprou foram as mulheres. Eu vendo cursos. Quem mais compra atualmente são as mulheres. E quem mais aplica?